Olá, venusianos, tudo bem com vocês? Já tem mais de meia hora que eu tô tentando gravar esse vídeo. Uma hora é o cartão de memória que tá cheio, outra hora é a bateria que descarrega. Meu Deus, já tô até cansada, olha a minha cara. Mas vamos lá, agora vai dar certo. Eu vou contar para vocês como eu saí do interior do Brasil e fui parar na Suíça. Será que foi um sonho meu sempre morar na Suíça? Será que foi por acaso? Contar tudinho para vocês. Eu vou estar dividindo esse vídeo em parte um, parte 2, parte 3 e por aí vai, porque é muita coisa. É muita coisa que eu nunca me abri para contar assim no YouTube, mas eu acho que chegou a hora de eu contar e eu vou estar ajudando muitas pessoas também que têm essa vontade de vir morar na Europa. Então eu vou começar lá no interior, lá em Maringá, no Paraná, interior do Paraná. Quando eu era adolescente, eu sempre tive a vontade de morar na Alemanha. O meu foco sempre foi a Alemanha. Quando tinha aula de história, eu sempre ficava bem atenta. É um tema que eu gostava de ouvir. Sempre gostei da língua alemã. Na época eu não falava a língua alemã, mas eu já gostava. Eu gostava da cultura, da comida, achava interessante. Quando eu morava no Brasil, tá? Só que para mim naquela época era muito difícil. Como que eu ia para a Alemanha? Eu não conhecia ninguém na Alemanha. Não conhecia ninguém na Alemanha. Eu trabalhava na época na prefeitura, não ganhava muito bem, então eu ia demorar anos e anos para juntar dinheiro para poder vir e talvez, não sei, né? Daí qual que foi o meu foco? Eu pensei, ok, eu quero morar na Alemanha, meu sonho é morar na Alemanha, aprender a língua alemã e ter um namorado branco, Uau! alto, loira dos olhos azuis. É porque é o meu biotipo, pessoas. Vocês têm que entender que tem pessoas que gostam de negros, outros gostam de pessoas brancas, outros de asiático e por aí vai. Naquela época, o meu foco era só homem branco. Branco tinha que ser branco. Hoje mudou um pouquinho, mas fica para um outro vídeo. Então eu comecei a entrar em bate-papo, bate-papos daqui da Europa. Eu quase não entrava nos bate-papos do Brasil, o UOL. Quem aí da época do UOL, bate-papo UOL? Se tu já entrou, deixa aqui um comentário. Então eu focava aqui. Só que eu tinha na época três tias que moravam na Suíça. São irmãs, da minha mãe, né? Agora só tenho duas, uma voltou para o Brasil. E eu cresci a minha adolescência, desde criança, que elas moravam já há muitos anos aqui na Europa, na Suíça. No caso, é três na Suíça e uma na Itália. E elas iam para o Brasil, levava presente, chocolate suíço para todo mundo, roupa. Era uma loucura. Eu ficava muito feliz, ia no aeroporto buscar elas, tudo. Daí eu comecei a pensar, olha, a Europa é bom mesmo, vou para a Europa, que eu vou conseguir me dar bem na vida mais rápido. Não que no Brasil seria impossível. No Brasil é possível. Só que é mais difícil, né? Demora mais, tudo. Vai dar sorte, se você tem um network legal. Então eu coloquei na cabeça, não, eu vou, eu vou, eu vou. E minhas tias sempre falaram que eu sempre seria muito bem-vinda para ir para a Suíça a passeio, né? 3 meses eu poderia ficar lá, na casa de uma, na casa de outra, mas passando os 3 meses, tchau, Verônica, né? Porque elas não queriam que eu ficasse ilegal lá, né? Porque ia dar problema para elas, elas casadas, né? Na época, as três eram casadas, então, né? Mais uma pessoa morando lá, dando despesa, porque a Suíça é caríssima. Eu entendo essa parte. Elas então me emprestou o dinheiro. Elas falaram, né, que quando eu quisesse ir, que emprestava o dinheiro para mim ir. E eu já estava ali nos bate-papo, né? Tava conhecendo vários gringos, principalmente da Alemanha, mas conheci do mundo inteiro. Que eu lembro, Austrália, Estados Unidos, França. E fui, né? Que eu já estava já encaminhada para ir para a Suíça, assim, né? Só que eu não queria. Queria ir para a Alemanha. Daí conversei com alguns alemães, mas não rolou aquela química. Daí foi que eu conheci um suíço. Conheci um suíço do jeito que eu pedi ao universo. Loiro, dos olhos azuis, alto, magro, lindo, 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 lindo.
E fomos conversando, trocando ideia. E eu já comecei errado, porque eu comecei mentindo. Já comecei na mentira. Não façam isso. Às vezes é melhor falar a verdade, né? O que que aconteceu? O meu perfil nesse site tava que eu tava na Suíça. Só que eu nunca tinha ido para a Suíça, nem para nenhum lugar da Europa. Para falar a verdade, eu nunca tinha saído lá do sul, né? Daí eu falei, ah, então, agora eu tô no Brasil de férias, né? Contei pra ele que eu tinha tias que moram, né, na Suíça, tudo. Ele, ai, que legal, quando tu volta? Eu falei, ai, não tenho planos ainda, tem que juntar dinheiro, né, primeiro. Dele, ah, sim, entendo. Na época eu trabalhava na prefeitura, meu salário não era muito bom, ganhava pouco, não ganhava muito. O que eu ganhava, eu gastava era comida, shopping, balada, lan house, eu gastava muito dinheiro. E foi que a conversa foi progredindo, eu comecei a sentir uma coisa assim, falei, gente, será que eu tô apaixonada? Mas como, deixa eu, peraí, só um momento, meu celular aqui tocando. Só que eu não sabia nem o que era amor, para falar a verdade. Eu tive aquelas apaixonites da escola, assim, sabe? Aqueles amores impossíveis. Aí eu comecei a sentir uma coisa diferente. Gostei dele fisicamente, da conversa, tudo. E foram 6 meses de conversa. Ele pegou e me convidou, né? Ele falou: Você não quer vir passar um tempo aqui em casa? Eu falei: Ah, eu gostaria, mas vai demorar ainda, né? Até eu juntar o dinheiro, tudo. Dele: Não, eu te convido. Só que na época eu usava tradutor em inglês. Não falava inglês naquela época, muito pouco. Inglês da escola, assim. E daí eu traduzi lá, eu te convido. Só que eu não sabia que quando a pessoa convida assim, é que é a pessoa que vai pagar, né? Daí eu falei, não, mas eu não tenho dinheiro para passagem. Dele, não, eu tô falando isso, que eu te convido, eu compro a passagem. Deu a ele sim. Daí eu não acreditei muito, não. Daí eu falei, ah, então tá. Então daí dá para mim ir. E eu já tinha né, a passagem garantida com as minhas tias. Que elas falavam que emprestavam dinheiro para mim. E era quase tudo na mesma época. Daí foi que ele falou: passa a sua conta, que eu vou te transferir o dinheiro, tu compra a passagem. Eu fiquei meio assim, comentei com uma amiga, só uma amiga, minha amiga Thalia. Comentei com ela. Daí, amiga, você não tem nada a perder, né? Daí tá, passei a conta. Passei a conta. Daí no outro dia fui na Lan House novamente, entrei online, ele não estava online. Eu achei estranho, né? Falei, nossa, não tá online. Daí eu fui no banco. Fui lá no banco, falei, às vezes o dinheiro já caiu, deixa eu ver. Cheguei lá, tava menos zero, porque eu nunca tinha dinheiro na conta mesmo. O salário entrava e saía no mesmo dia. Daí tava lá menos zero, deu, ai, gringo, pilantra, me enganou. Agora entendi porque ele tá offline. E daí eu já tava já apaixonada, daí o meu mundo caiu. Chorei, na época eu chorei. Sou libriana, com ascendente em peixes e lua em peixes e Vênus em Libra. Então vocês imaginam, chorei mesmo, sozinha chorei. E nisso minha família já tinha visto ele por foto, todo mundo achou ele muito bonito e falou: cuidado, que, né, internet, você não conhece ele, pode acontecer alguma coisa, tráfico humano e vender órgão. Naquela época já se falava sobre isso, pelo menos minha família já sabia. Né? Deu, não, ele é gente boa. Eu não pensei, na época eu não pensei, não. Eu não fui averiguar se ele era uma pessoa correta pela internet. Também era difícil, né, achar as coisas assim. Hoje em dia não, tu coloca o nome ali, né, tu consegue puxar muita coisa. Então, eu acreditei em tudo que ele falou. Só que o dinheiro não estava lá, chorei, chorei. No outro dia voltei lá na internet. Não por ele, mas com a esperança dele estar online, né? Mas eu achei que ele não ia estar mais online e ia ter me bloqueado. Isso foi no Messenger. Gente, isso é o carrinho que passa vendendo frango, tá? Não repare. Daí fui, ele estava online. Daí meu coração já foi a mil. Eu falei, meu Deus, está online. Não escrevi. Daí ele, oi, tudo bem? Eu, mais ou menos, dele, o que que aconteceu? Daí eu falei, nada não. Daí ele falou, desculpa não ter entrado ontem online, porque eu trabalhei bastante, cheguei em casa, acabei dormindo no sofá, por causa do fuso horário também. Daí eu falei, não, tá tranquilo.
E não toquei em assunto de passagem de dinheiro, mas daí ele perguntou: e tu já comprou a passagem? Eu falei: como assim comprou a passagem? É, o dinheiro que eu mandei é para comprar a passagem. Daí eu falei: não, eu não recebi o dinheiro, não chegou nenhum dinheiro na minha conta. Não, então como eu vou comprar a passagem? E daí eu já fiquei estressada já, achei que ele só queria brincar com a minha cara. Ele: não, mas eu mandei. Ele falou: me dá 15 minutos. Daí ele ligou no banco. O banco dele falou que o dinheiro já tinha saído da conta, que era para ter caído na minha conta. Então, no caso, já fazia 2 dias. Daí ele falou: vai lá, tenta novamente ver. E nessa época não tinha app de banco para tu olhar ali, entendeu? Tu tinha que ir lá no caixa eletrônico, lá no banco, com o cartão, para ver se o dinheiro estava lá, né? Aí eu fui, o dinheiro estava lá. Na época era uma quantia considerável para uma passagem, era cara, bem cara a passagem. Eu falei: gente, não acredito, o dinheiro tá na conta. Eu nunca tinha visto um dinheiro assim de uma vez na minha conta. Daí eu peguei, voltei correndo, super feliz, contei para ele. Ai, o dinheiro chegou, tudo. Ele: ai, que bom, então você compra as passagens e daí você me passa as datas certinhas, que daí eu te busco no aeroporto se você quiser. Ou você quer ir já direto para tuas tias. Eu não pensei 2 vezes. Apaixonada, né? Eu falei: não, eu vou para tua casa. E daí eu vou contar para vocês por que eu tomei essa decisão de ir para casa dele. Daí tá, fui, comprei. Não comprei a passagem com esse dinheiro. A minhas tias emprestou dinheiro para a passagem, foram em 4 dias. Daí dividiu, né? Me deram dinheiro, eu comprei a passagem, fui numa agência na época comprar passagem. Não foi assim, não é essa modernidade de hoje, não, né? Vocês têm tudo muito fácil. Nós temos, né? Hoje em dia, graças a Deus, tudo muito fácil. Fui na agência, comprei a passagem, tudo. Olha a loucura, eu comprei a passagem, não tinha passaporte. Não tinha passaporte, não tinha mala. O que que eu fiz? Fui, comprei a passagem. Daí o dinheiro que ele tinha me dado, né, para passagem, o que que eu fiz? Eu tinha vários carnê. Não sei se vocês entendem carnê, boleto, vamos falar assim, boleto. Eu comprava muita roupa, sempre comprei, sempre fui consumista, desde aquela época. Comprava as coisas, eu sempre gostei de coisa boa. E como era caro, eu tinha que parcelar, não tinha como comprar à vista, senão ia todo o meu salário. Daí tá, eu peguei, paguei as contas, né? Paguei todas as contas, porque eu pensei: se eu for para lá e não voltar, e essas contas aí eu não quero que o meu nome, né, vai para o SPC. Paguei as contas, tudo bonitinho. Comprei uma mala boa, fui no salão, e daí o dinheiro já foi indo, né? Daí eu marquei para fazer o passaporte, ia demorar. E daí ia chegar o dia de eu viajar, não ia ter passaporte. Daí eu falei: meu Deus do céu, eu não tinha experiência de viagem, né? Falei: meu Deus do céu, e agora? Peguei, falei pra moça lá da Polícia Federal que eu já tinha passagem comprada, que eu precisava de um passaporte de emergência, que não tinha como mudar a passagem. E daí, né, colocaram eu lá para fazer o passaporte para sair rápido, né? Daí o meu passaporte foi tipo um passaporte de emergência, porque ela pediu a passagem. Você tem a passagem? Eu falei: sim, sim. Mostrei, daí fizeram o passaporte. Eu não lembro se saiu na hora. Eu creio que o meu primeiro passaporte saiu na hora. E daí eu com o passaporte na mão, mala comprada, umas roupinhas, né? Ali tudo. Eu não, né? Não tinha roupa de frio. Não tinha muita roupa de frio. Levei umas roupas assim. E eu não saí de Maringá, eu saí de Londrina. Eu fiz Londrina, São Paulo, Zurique. E aquela euforia, tudo, primeira viagem. Eu nunca tinha saído do Paraná, para falar a verdade. Não, do Paraná não, do Sul. Eu nunca tinha saído do Sul do Brasil. Daí fazer uma viagem tão longa dessa para outro país, falando um inglês bem precário mesmo. Um inglês assim, olha que, meu Deus, dá até vergonha de falar. Eu não falava inglês naquela época, não, pra falar a verdade. Com ele, era tudo no tradutor. Tradutor, tradutor. E quando ele queria telefonar ou ligar o webcam no Messenger, vocês são da época do Messenger? Ah, acho que vai ter gente que não é da época do Messenger. Daí ligava a câmera e daí falava, eu não entendia. Eu não entendi o que ele falava. Daí eu falava, eu fazia assim.
Para ele escrever, daí ele escrevia, daí eu entendia. Porque o meu inglês na época eu entendia o que era escrito. Eu entendia muito. Agora para falar e audição, não conseguia. Daí foi indo assim. Daí tava tudo certo para eu sair de Londrina, né, para Zurique. A minha avó, na época eu morava com a minha avó paterna e com o meu tio morava na época, o Paulinho. Eu acho que o meu tio morava ainda na época, aquele que me levou no aeroporto. Ai, foi muito assim. Eu queria ir, não queria. Era um sonho que estava para se realizar, mas daí deixar minha avózinha, tudo. Ai, daí foi um chororô. Minha avó ficou, assim, bastante semanas, né, para baixo. Meu tio chorou, minha avó chorou, eu chorei também, me emocionei. Só que tava na minha linha de destino ali, ir para a Suíça. Porque o foco era Alemanha, não era Suíça. E foi as coisas assim, sabe, acontecendo, acontecendo. E daí eu consegui, né? Consegui arrumar tudo e fui. Primeira viagem, eu do interior. Eu era bem diferente do que eu sou hoje. Por quê? Porque eu não tinha experiência, assim, com essas coisas, viagens, assim, né? Hoje em dia, viajar de avião é uma coisa normal. Naquela época hoje não era tão normal, era só quem podia mesmo, quem tinha dinheiro que fazia as viagens. Mas Deus sempre coloca anjos na nossa vida, né? E no avião eu sentei do lado de duas senhoras, elas me ajudaram em tudo, assim, elas perceberam, né? Eu tava muito nervosa, eu não queria nem comer, não queria nem comer, assim, não fui no banheiro. Vocês acreditam que eu não fui no banheiro? Um voo de 11 horas, não fui no banheiro. Por quê? Porque aquela porta, né, que tu empurra, uma porta meio sanfona. Não, não é sanfona, a sanfona é assim. A porta que empurra para entrar, empurra para sair. Falei, gente, eu vou entrar lá, porque eu tinha a visão, né, do banheiro. Eu falei, eu não vou saber sair, eu vou passar vergonha. Daí tá. Daí eu não fui no banheiro, eu evitei tomar muito líquido, me alimentei tudo. Achei aquilo tudo chique, assim, né? Comida de avião. E era na econômica, minha prima. Claro que era na econômica naquela época, né? Mas eu tava feliz, tava realizada. E daí tá, a viagem foi tranquila, deu tudo certo. Quando eu cheguei em Zurique, eu cheguei com a minha bexiga quase explodindo. Acho que é por isso que eu tenho problema na bexiga até hoje. Eu não consigo segurar muito. Acho que é por isso, né? Sequela que deu. Cheguei desesperada, um aeroporto enorme, aquelas letras, era inglês, alemão, francês. Eu, meu Deus do céu, onde que é o banheiro? Daí eu parei e perguntei para uma senhora em inglês, né? Daí ela percebeu, acho que pelo meu acento, meu sotaque, e ela falou em português, uma portuguesa. Daí ela falou, o banheiro é assim, assim. Vai ali, vira à direita, deu, ai, obrigada. Daí eu já fiquei até feliz. Falei, nossa, eles falam até português aqui, né? Corri no banheiro todo. Daí fui passar na imigração. Fui passar na imigração e assim eu não fiquei com medo, porque eu não sei, eu não fiquei com medo de passar na imigração. Porque eu tinha minhas tias lá na Suíça. Daí tinha o meu namorado, que a gente já era namorado, né? 6 meses, é namorado virtual. Daí eu fui muito segura, apresentei uma carta em alemão, que ele deu os dados dele e o endereço, tudo. Daí eu mostrei assim, daí ele perguntou, o que que ele perguntou? Não, ele perguntou só quanto tempo eu ia ficar. Eu falei 3 meses. Daí ele, 3 meses, ok. Daí deu um carimbo. Daí eu, né, fui pegar as malas e já com o coração a mil. O coração a mil. Por quê? Primeira vez na Europa, e daí eu ia encontrar o amor da minha vida, né? O meu gringo suíço. Ia ver ele pessoalmente, que eu só tinha visto por foto, por webcam, não é a mesma coisa. Falei, e se ele não gostar de mim? E se eu não gostar dele? O meu medo era isso. O meu medo não era, e se ele me traficar? E se ele me matar, roubar meus órgãos, sei lá, abusar de mim? Não, não pensava isso em nenhum momento. Apesar que minha família ficou muito preocupada. Mas eu não pensava. Pensava só se, será que ele vai gostar de mim? Será que eu vou gostar dele? Eu era muito insegura na época. Demais. Demais, demais, demais. No entanto, que eu nunca namorei no Brasil. Nunca namorei no Brasil.
Nunca namorei brasileiro. As minhas experiências de relacionamento mesmo foi aqui na Europa. Deixa eu voltar lá, né? Daí peguei as minhas malas, e daí tinha a porta lá, né, pra sair. Daí eu vi as duas tias, a Silvana e a Fia, né, Severina é o nome dela. Eu vi elas, e daí do outro lado eu vi ele.